dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, Felipe Robledo. Se você já é do canal, muito obrigado. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Senta, fica à vontade, dá uma olhada nos vídeos que já tem, se inscreve, compartilha o sininho, aquele papo de sempre. E hoje a gente está aqui para discutir a nossa segunda aula sobre Era Vargas. Sim, nós lemos, a gente dividiu Era Vargas em 3 grandes aulas: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, certo? O governo provisório já está aí no canal para você assistir. Hoje vamos falar do governo constitucional, aquele período ali onde Vargas está no governo brasileiro entre 1934 e 37, e chamado de constitucional exatamente porque ele está no governo após ser eleito indiretamente pela Constituição de 1934. Mas antes da gente começar a falar de fato do governo constitucional, vamos lembrar o seguinte: eu dividi para vocês Vargas em 3 fases: 1930 a 34, que a gente chamou de governo provisório, 1934 e 37, o governo constitucional, e 1937 e 45, o Estado Novo. E aí, sem entrar no constitucional ainda, sem entrar nessa fase do Vargas, não é estranho? Olha só, eu não tenho reeleição no Brasil. A reeleição no Brasil só vai se iniciar na década de 90, com Fernando Henrique Cardoso, beleza? Eu estou falando de Vargas se perpetuar no poder em 37, quando o próximo presidente teria que entrar em 38. E mais, Vargas ficará no governo de 37 a 45, 8 anos além disso. Bem, o vídeo de hoje vai de alguma forma te explicar como é que Vargas vai subir ao poder então em 37, tá? Bem, mas para isso, vamos olhar para a Europa, tá? Sim, e por que para a Europa? Bem, porque a Europa ela vinha na consequência, assim como basicamente o mundo todo, com exceção da União Soviética, naquela lógica da crise de 29. E no caso europeu, a crise de 29 ela favoreceu a subida de governos totalitários na Europa. E aí de quem que eu estou falando? Do fascismo italiano, do nazismo alemão, certo? Do salazarismo português, do franquismo espanhol. Sim, esta lógica fascista, do qual esses 4 regimes fazem parte, estão emergindo na Europa em consequência dessa crise, certo? Lembrando, criticando um pouco daquele Estado liberal, aquela ideia de um Estado fraco, tá? Lembra que grande parte da lógica fascista era acusar o Estado por ser fraco de um dos principais mentores ou principais elementos que favoreceram a crise de 29 e as suas consequências. Logo, lembra que o fascismo ele defende o Estado forte, o que é completamente diferente de uma estatização econômica, tá? Por favor. Bem, e aí o que acontece então? Em 1930, Plínio Salgado, e aí para quem não lembra do Plínio Salgado, a gente já falou dele aqui no canal, quando falamos da Semana da Arte Moderna, num videozinho sobre a crise da República Oligárquica, tá? Defendia o movimento verde-amarelismo, isso lá em 22, tá? Ou seja, aquele movimento que dizia o seguinte: olha só, temos que ter uma cultura nacional e esta cultura nacional não pode ter nenhum aspecto de influência externa, ou seja, aquele nacionalismo mais exaltado, certo? O que era o contrário do movimento do pau-brasil ou antropofagia cultural, que aceitava um certo movimento de influência externo na cultura brasileira. Bem, então vamos lá. Então Plínio Salgado, que já tem dentro dele essa defesa desse nacionalismo mais exaltado, está em 1930 na Itália, entrevistando Benito Mussolini. Sim, você lembra quem é Benito Mussolini, o grande líder do fascismo italiano. E Plínio Salgado vai retornar ao Brasil encantado, maravilhado com as coisas que ele escutou de Mussolini. E aí, por conta disso, vai criar um jornal chamado A Razão, no qual vai começar a divulgar as ideias fascistas no Brasil. E essas ideias fascistas divulgadas darão origem a um grande grupo conhecido como Ação Integralista Brasileira, ou simplesmente AIB. E o que essa AIB vai defender pra gente neste momento aqui no Brasil? Um nacionalismo, certo? Um antiliberalismo, um corporativismo e um antissocialismo. Sim, eu vou pegar a pauta fascista e estou colocando neste momento aqui no Brasil. E essa AIB vai crescer, tá? Ela vai criar alguns símbolos próprios, por exemplo, serão identificados pelas suas camisas verdes, pelo sigma como grande símbolo. Sigma, aquela letra grega para o somatório, muito usada na matemática.
terão como grito de guerra a palavra Anauê, que para alguns significam companheiros, grandes amigos, para outros simplesmente olá, e terão como lema o tripé Deus, Pátria e Família, certo? E aí, este movimento fascista, ele vai começar a ganhar espaço, ganhar adeptos, sim, adeptos. Em 1936, calcula-se que a AIB possua entre seus simpatizantes algo em torno de 600 mil a 1 milhão de elementos. Tanto que esta mesma AIB, ela pretendia lançar Plínio Salgado como candidato à presidência da República nas eleições de 37. Aquelas que não vão acontecer, tá? E não vão acontecer por quê? Calma, que a gente vai discutir ainda. Pois bem, então vamos pensar o seguinte, neste momento, ali em 35, 36, eu tenho emergência com força deste grupo fascista no Brasil. Pois bem, em paralelo a isso, tá? Também está chegando no Brasil, também está surgindo no Brasil, um grupo inspirado, no caso então, nas frentes populares contrárias ao fascismo na Europa. Tá? Se você tem a AIB inspirada no fascismo, você vai ter um grupo inspirado no antifascismo. E que grupo é esse? A chamada Aliança Nacional Libertadora, ou simplesmente ANL. E aí, vamos lá. Um ponto importante, tá? Definitivo para a gente aqui. A ANL, ela é formada, na verdade, por grandes setores da sociedade. Eu tenho ex-tenentistas insatisfeitos com a oligarquia, eu tenho socialistas, comunistas, católicos, classe média urbana, eu tenho uma galera que faz parte da ANL. Só que no início de 35, certo? Ali, chegando em 35, está voltando da União Soviética um cara fundamental para o movimento. Um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Sim, você também já ouviu falar de Prestes, também na mesma aula sobre crise da República Oligárquica, quando falamos do movimento tenentista. Só que o Prestes dessa fase é o Prestes que já se converteu ao socialismo. Então Prestes estava na União Soviética e está entrando ilegalmente no Brasil, acompanhado de alguns elementos socialistas, acompanhado da sua segurança particular, Olga Benário, a mando da Internacional Comunista, para organizar um grande levante no Brasil, certo? Então, olha só, vamos lá. Prestes chega. E aí, o que essa ANL defende? O que essa Aliança Nacional Libertadora está defendendo nesse momento? O não pagamento da dívida externa, uma reforma agrária, uma nacionalização de empresas estrangeiras, certo? Ou seja, todas pautas que se identificam com elementos da esquerda. E isso vai levar com que você identifique a ANL como sendo um grupo de esquerda. E na sua prova, nas suas questões, você diz exatamente isso. Ou seja, que o governo provisório de Vargas, ele é caracterizado por uma disputa entre dois grupos de direita fascista e de esquerda, a ANL, certo? Ou seja, a AIB de um lado fascista, a ANL de esquerda do outro, dentro desse panorama, tá? Bem, e aí, a ANL tinha preparado um grande comício para o dia 5 de julho. E por que dia 5 de julho? Porque no dia 5 de julho você estava comemorando de alguma forma os levantes tenentistas da década de 20. 1922, os 18 do Forte, e 1924, a coluna Prestes. E aí, no meio desse comício, embora algumas pessoas da ANL não quisessem, Prestes leu o seu manifesto. E o seu manifesto solta uma frase bombástica. O que diz Prestes no comício? Todo poder à ANL. E aí, opa, peraí, eu já ouvi uma frase parecida com essa. Sim, eu já ouvi. Todo poder aos sovietes. Então, já era. Quando Prestes solta o todo poder à ANL, o governo Vargas fala assim, epa, peraí. Ó, não dá. Comunista, socialista, vermelho chegando no Brasil, não posso deixar. E aí o que Vargas faz? Vargas se apropria da Lei de Segurança Nacional e simplesmente bota a ANL na ilegalidade. O que é o mais interessante daqui, tá? Lembra, percebe que eu tô falando para você que ao mesmo tempo que eu tenho a ANL, eu tenho a AIB ali, ó, crescendo exponencialmente. Que a AIB tem um discurso claramente fascista, mas não tem problema. Deixa a AIB rolar, certo? O que não pode é o partido de esquerda. Agora, não adianta muito. Porque mesmo na ilegalidade, a ANL vai continuar organizando panfletos, vai continuar organizando sua propaganda, até
que eu tenho no final de 1935, finalmente a ANL tentando um grande golpe de Estado, a chamada intentona comunista, que seria lindo se não fossem dois problemas. Primeiro, a intentona só vai eclodir de fato em Natal, Recife e o Rio de Janeiro. Sim, apenas nesses três lugares, certo? E o pior, essa intentona comunista, que só vai explodir nestes três lugares, não vai conseguir a grande adesão do operariado e muito menos o apoio externo que Prestes tanto esperava. Logo, infelizmente ou felizmente para Vargas, a intentona comunista vai ser reprimida rapidamente, certo? De uma maneira letal. Seus líderes serão presos. E aí, quando eu falo líderes, qualquer opositor a Vargas entra no saco. Por exemplo, o prefeito do Distrito Federal, Pedro Ernesto Batista, é preso em decorrência da intentona comunista. Em 1936, Olga e Prestes também são presos. Prestes condenado a 10 anos de cadeia. E Olga é um capítulo à parte. Por que Olga é um capítulo à parte? Vamos lá. Lembra que eu tinha dito para você que Olga veio ao Brasil num primeiro momento disfarçada como de esposa de Prestes, porque ela era a segurança do Prestes? Pois bem, ambos se apaixonam. E aí, quando são presos, Olga está grávida. Sim, grávida de um brasileiro. O que, teoricamente, impossibilitaria a ideia de você deportar Olga. Principalmente porque a ideia era deportar Olga para a Alemanha, porque Olga é alemã. Só que olha só, além de alemã, Olga é judia e comunista. Resumo da ópera. Tente imaginar o que é você mandar uma alemã, judia e comunista para a Alemanha de então. Lembra, eu estou na Alemanha nazista. Eu estou surgindo, eu estou em pleno vapor com os campos de concentração que estão se iniciando ali. Embora a Segunda Guerra Mundial não tenha começado ainda, a gente sabe que os campos de concentração são anteriores à eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí você começa uma campanha. O advogado de Olga, muito bancado pela mãe de Prestes, Dona Leocádia, tenta um habeas corpus. Bem, a justiça nega o habeas corpus e Olga então é deportada para a Alemanha nazista pelo navio La Coruña. Chegando então na Alemanha, Olga é transportada a um campo de concentração, grávida, e a desculpa de Vargas ela não é casada com Prestes, não existe um casamento com um brasileiro, então ela não teria direito, por isso deportada tranquilamente. É levada então para o campo de concentração, onde dá à luz a sua filha, Anita, e morre na câmara de gás, certo? Bem, e aí você fecha o capítulo triste da história de Olga. Mas aí, vamos lá. Vamos lembrar que eu falei para vocês que a gente não ia ter eleição, né? E agora chegou a hora. Porque, vamos lá, eu vou caminhando tranquilamente no governo, estava em 36, e quando chega em 37, o ano que você começaria a organizar a eleição presidencial, Vargas saca do bolso um tal de Plano Cohen. E o que dizia o Plano Cohen? Vargas encontra um plano, certo? No qual os comunistas diziam que fariam o caos no Brasil. Assassinatos, depredações, incêndio a prédios públicos, ou seja, um pandemônio, certo? O Brasil estava em perigo. Qual é a saída de Vargas? Ele vai decretar o estado de sítio. E aí, quando Vargas decreta o estado de sítio, qual passa a ser a ideia? Vargas não vai ter eleição. Vargas fala, mas Vargas, se não vai ter eleição, quem vai permanecer na presidência? Vargas diz, acho que sou eu, né? E aí Vargas se perpetua no governo. E peraí, que agora que vem a parte boa. Porque até então, o que eu estou dizendo? Vargas permanece no governo porque ele está defendendo o Brasil de uma ameaça comunista. Tá? Para alguns, está valendo. Bem, qual é o detalhe? Qual é a cereja do bolo? O Plano Cohen não é comunista. O Plano Cohen não é da ANL. O Plano Cohen não é do PCB, certo? O Plano Cohen ele é escrito por um capitão chamado Olímpio Mourão Filho. E quem é Olímpio Mourão Filho? Chefe de segurança da AIB. Sim, senhores. Na verdade, o Olímpio Mourão Filho vai dizer que o tal do Plano Cohen era algo interno da AIB para evitar uma possível
crescida, um possível crescimento da NR. Bem, na verdade, Vargas se aproveita do plano Cohen, Vargas se aproveita dessa falsa ameaça comunista, Vargas cria esse estado de sítio para se perpetuar no governo. Ou seja, o que é o plano Cohen, a grosso modo? Um golpe de Estado dado por Vargas. E aí, permanecendo no poder, iniciando o chamado Estado Novo, certo? Que é um tema, uma lógica, uma discussão para o nosso próximo vídeo e a nossa próxima aula, certo? Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo.